grande honra e alegria de estar junto com vocês, e especialmente essas pessoas, nossos parceiros, nossas amigas que já me antecederam na fala, que só posso, eu e nós, como Pastoral Carcerária, só reforçar o que já foi exposto aqui. E nós gostaríamos de trazer dois aspectos. Primeiro, eu queria falar que é impossível separar pessoas em situação de presídio, em situação de prisão, das pessoas sendo torturadas. Pois a prisão pressupõe a tortura. Prisão é tortura. E não só aqui no Brasil. Recentemente nós ouvimos relatos assim terríveis, né? De Paraguai, de Chile, de Venezuela. É muito triste. E por isso, logo no início, eu gostaria de afirmar que para enfrentar e erradicar a tortura no sistema penitenciário, não há outro caminho do que precisa acabar com as prisões e começar o desencarceramento já. O desencarceramento, em todos os sentidos. A trajetória para alcançar esse horizonte é árdua, é penosa. Mas temos que ter a consciência de que estaremos enfrentando o Estado, essa instituição burguesa extremamente armada, militarizada, seletiva e treinada pela lógica do combate, composto por agentes também doutrinados pela caça e pelo massacre das pessoas taxadas como inimigas. A tortura é a principal ferramenta e a principal arma utilizada pelo Estado para produzir dor e sofrimento nas pessoas previamente selecionadas pela cor, identidade de gênero, pelo território e classe, aplicando a uma tática de dominação e de extermínio. Muitas vezes, quando falamos de tortura, pensamos nas técnicas usadas na ditadura. Empalamento, pau de arara, cadeira de choque, entre outras. Mas no sistema prisional, além das agressões físicas, precisamos nos atentar à tortura que está confinado em celas que abrigam 50 pessoas, onde caberiam 10, em espaços sem ventilação, em lugares cuja comida é cheia de pedaços de vidro e fezes de animais estragado, a seda, que estão confinadas em uma unidade longe da sua família, sem saber onde estão os seus filhos, quem está sob cuidados dos seus filhos. Por isso, não podemos restringir o conceito de tortura apenas em situações onde haja agressão física ou psicológica contra as pessoas presas. A tortura é estrutural, é difusa e perene, fazendo parte de uma engrenagem de funcionamento de cárcere, alcançando também a falta de direito à saúde, falta de ar, de espaço, devido à superlotação, a falta de colchões, medicamentos, alimentação, água, e aí, por fim, em tudo. Tudo isso produz dor, sofrimento intenso, essas vítimas no cárcere, além de produzir sequelas para a vida inteira. A mostra dessa realidade torturante é levantada pela Pastoral Carcerária Nacional desde sempre, pois faz parte da nossa missão, é evangelizar e promover a dignidade humana. E segundo nosso banco de dados, de janeiro de 2016 a agosto de 2018, 2016 a agosto de 2018, foram abertos 132 casos envolvendo diversas espécies de tortura. Nos 2 anos posterior, de agosto de 2018 até dezembro de 2020, foram abertos mais 234 casos. Esses números já mostram um aumento de mais de 77% nos casos de tortura recebidos pela pastoral nos últimos 2 anos. É só uma amostra que a tortura está aumentando, porque além desses casos, deve acontecer muito mais casos de tortura. E ainda mais a tortura estrutural. Quanto ao conteúdo das denúncias, desses 234 casos de tortura recebidos nesses últimos 2 anos, 148 casos foram agressões físicas, 131 envolveram negligências de prestação de assistência à saúde, 115 são negligências da prestação de assistência material,
E é importante, nessa pesquisa que fizemos, ou estamos fazendo, a questão sobre a atuação das autoridades diante dos casos denunciados pela pastoral carcerária. Espanta-se que em 45 casos, ou seja, 23%, não se obteve qualquer resposta. Qualquer resposta. Esse número reflete a política institucionalizada de manutenção de tortura no cárcere. E a desídia de autoridades insistem em tratar as denúncias unidas do sistema prisional. O que está institucionalizado não é só deixar morrer, mas também de fazer morrer. A partir dos casos com as denúncias de tortura unidas deste sistema prisional. Recebemos respostas, muitas vezes, nesses 75% recebemos respostas, mas respostas é simplesmente ofícios perguntando detalhes, mas muito raramente que essas autoridades responsáveis entram no cárcere para verificar, para escutar as vítimas e para verificar em loco a situação denunciada. A pastoral realizou pesquisas a respeito desses casos de denúncias e estão disponíveis online desses últimos anos, se alguém quer aprofundar essa questão. Então, estamos à disposição para explicar mais ainda. E também nós temos uma pesquisa sobre as restrições no acesso ao cárcere perante essa prestação assistência religiosa, que é um direito da pessoa presa. Então, todas essas espécies de tortura estão presentes estruturalmente no cárcere e fazendo parte do seu alicerce e da sua base. Por isso, para tentar reduzir os danos provocados intrinsecamente pelo encarceramento, para tentar reduzir a violência torturante que lá existe, é preciso se fazer cada vez mais presente fisicamente no interior das unidades prisionais, para sentir a dor que cada cadeia produz nas pessoas encarceradas e até mesmo nos servidores que trabalham no cárcere. Sentir o cheiro da cadeia, com o objetivo de controlar e responsabilizar os atos praticados pelos agentes estaduais. A presença física é imprescindível. Palavra difícil. Não há lugar para inspeções virtuais ou audiências de custódia virtuais. Isso não existe, não é possível ver e sentir o sofrimento produzido pelo cárcere sentado na poltrona confortável, no gabinete com ar-condicionado e assim, é impossível. Para aqueles que acreditam ser possível, é evidente que não querem enfrentar a realidade, porque dar a canetada, né, como as pessoas presas falam, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Enquanto isso, o fechamento do cárcere para nós, a sociedade civil, e também para as outras instituições estaduais responsáveis pelo monitoramento carcerário, como a TPU, o Mecanismo Nacional e Estadual, Defensoria Pública, revela um verdadeiro projeto de segregação da população preta, jovem, pobre, periférica, indígena, mulheres, que é o alvo do sistema prisional. Nós temos notícias, por exemplo, que a Defensoria Pública quis fazer uma visita de fiscalização no presídio em Formosa, em Goiás, e foi impedido para entrar, não conseguiram entrar. Mas para reduzir esses danos do encarceramento, a sociedade deveria estar nos presídios, com os familiares, os agentes da pastoral, as pessoas presas se sentem mais à vontade para detalhar o espaço horrível em que vivem. Não tirar dali, permitir que violações de direitos das pessoas presas continuem acontecendo, sem ninguém para pedir socorro para elas aqui fora. Por isso é importante unir a atuação dos órgãos institucionais à sociedade civil, sobretudo as familiares de pessoas presas, instituições que adentram o cárcere para tentar dar dignidade à vivência daqueles que estão presos ali. As universidades, conselhos de comunidade, conselhos penitenciários. Falamos isso porque no dia a dia recebemos bastante denúncias de tortura de unidades de todo o país, que é extremamente comum.
que os órgãos da execução penal responsáveis por fiscalizar o estabelecimento prisionais, como também o TPEM, Poder Judiciário, Defensorias Públicas, Ministério Público, Defensoria Pública menos, que eles que entram mais, mas os outros só peçam informações à direção, sem querer indicar os presos, as presas, sobre a situação relatada. Nós reforçamos isso porque no nosso dia a dia recebemos denúncias de tortura de unidades de todo o país, que é extremamente comum que os órgãos da execução penal responsável para fiscalizar os estabelecimentos prisionais só peçam informações, relatórios à direção, sem que indicar as pessoas presas, as vítimas, sobre o em loco, né, sobre a situação relatada pela pastoral. Mas como é possível aparar uma denúncia de tortura ouvindo apenas a versão dos fatos pelos possíveis algozes? Apenas junto à sociedade civil, ouvindo a realidade da população privada de liberdade, é possível pensar em estratégias de combate e prevenção à tortura. O documento da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, no seu ponto 7, deixa bem claro que coloca a necessidade de abrir o cárcere e criar mecanismos de controle popular. A Agenda Nacional, como movimento, coloca o protagonismo das familiares das pessoas presas como forma de combate à tortura. Por enquanto, centramos as políticas públicas apenas no campo institucional do Estado. Permanecemos com esse estado de coisa inconstitucional. Só em 2019, o número de presos no Ceará diminuiu, como disse o representante agora do TPEM. No mesmo ano, tivemos diversas mortes nas unidades do Estado, no começo do ano, principalmente causada pela presença da FITIP, pois o Estado não seguiu as recomendações feitas pela entidade da sociedade civil e pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, nesses 10 meses antes, né? Finalizando, para que o Estado recue, anda para trás e tenha friado todo o seu maquinário de violência, é imprescindível que o cárcere esteja irrestritamente aberto também para a presença física das familiares, agentes religiosos e do mecanismo nacional, nacionais e estaduais de prevenção e combate. Uma visita da pastoral carcerária, por exemplo, em momento de partilha, de escuta ativo que vão surgindo, muitas vezes, espontaneamente, vem relatos de tortura por parte das pessoas presas, homens e mulheres. A visita familiar, no mesmo sentido, permite que as pessoas presas compartilhem com seus entes as mazelas do seu cotidiano. É principalmente nesse contato que o elo entre a pessoa privada de liberdade e sua família se conecta, tanto como as notícias trazidas de fora, quanto como os relatos da vivência de dentro. Por isso, expus para vocês a volta ao início da minha fala. Não há prisão sem tortura. E para combatê-la, é preciso começar com a ideia de um mundo sem cárcere. E começar desde já colocar em prática a política de desencarceramento. A Agenda Nacional de Desencarceramento, que a Pastoral Carcerária faz parte, proclama diversas políticas necessárias e fundamentais para alcançar um mundo sem prisão, tais como a proibição de qualquer construção de novas unidades prisionais, a fim das prisões provisórias, a legalização das drogas, a criação e a consolidação dos mecanismos de controle populares. Um outro ponto é a proibição da privatização do sistema, o desinvestimento dos policiais e no sistema penal como um todo, entre outras medidas. Só assim, acredito, caminharemos rumo ao mundo sem cárcere, ao fim da tortura. Utópica, mundo sem cárcere, não sei. Eu acho que utópica acreditar hoje ainda que a prisão resolve os conflitos, que a prisão resolve a violência no Brasil e a violência na América Latina. Eu agradeço pelo convite e pela possibilidade de também se poder manifestar. E acho que a DPU tem um trabalho muito importante nesse sentido de uma diferenciação de outras políticas públicas que não fossem repressivo, excludente e mortífero, que os presídios brasileiros é uma máquina de moer corpos negros, jovens e pessoas
assim, de periféricas. Obrigada pela oportunidade e estamos à disposição.